Bom dia, boa tarde, boa noite, criativos e criativas do quinto ano, tudo certo? Tudo belezinha? Que bom! Seguinte, para a aula de hoje é Ciências Sociais, tá? Lembrando que você viu a última aula de Ciências Sociais lá no início, quando a gente começou a quarentena, ali perto do dia 18 do mês passado, certo? Foi uma aula só sobre Ciências Sociais. E ela, como o conteúdo é curtinho, ela equivale a 3 aulas a apostila, né? Isso basicamente, por exemplo, é o que eu tenho de aula no nono ano, uma semana só. Então, no nono eu tenho 3 aulas por semana, tá? Em Ciências Sociais a gente tem uma, então demora 3 semanas para a gente ver todo esse conteúdo. Então, numa videoaula dá para expressar todo o conteúdo da apostila. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar dessa forma, tá? Você viu a apostila 2 no vídeo passado, tá? Se você não lembra, eu recomendo que você volte naquele vídeo e veja ele novamente. A gente fala sobre os poderes legislativo, executivo, judiciário, e depois vai falar sobre a questão de república, monarquia, certo? Dá uma olhada no conteúdo anterior. E na aula de hoje a gente vai ver todo o conteúdo referente à apostila 3, certo? Com os exercícios, tá? Eu vou deixar para passar isso aqui ali no finalzinho. A gente vai ver o conteúdo e depois vai ver os exercícios. Lembrando que, professor, não estou conseguindo enxergar o quadro, não tem problema. Junto com o vídeo está indo uma foto, tá? Exatamente desse quadrinho aqui. Aí você pode copiar antes do vídeo. Se você não copiou, se você não viu essa foto ainda, para o vídeo agora, aperta o stop, vai lá, acessa, vê que você vai conseguir acompanhar certinho junto comigo os tópicos que você vai ver na foto e eu vou estar apresentando aqui no vídeo para vocês. Beleza? Nessa aula de hoje, da apostila 3 de Ciências Sociais, a gente vai falar sobre democracia, certo? Então a gente estudou ali um pouquinho algumas coisas sobre, na aula anterior, monarquia, república, né? Os tipos de governo, e a gente está vendo aqui hoje uma parte um pouco mais histórica também, né? Visto da vida onde é que vem essa democracia. E normalmente quando você fala democracia, a primeira pergunta tá, mas o que é isso? Né? É uma palavra que vem do grego. Tá? A democracia ela surge na Grécia Antiga, já há bastante tempo, antes de Cristo ainda, certo? Na cidade de Atenas, certo? Atenas, para os gregos, que eles eram politeístas, né? Atenas aí é a deusa da sabedoria, tá? Assim como também é a deusa da guerra. Existia um outro deus da guerra, mas digamos que o Ares representava o lado sanguinolento da guerra, enquanto Atena representava o lado estratégico, né, de combate, e ficava por conta ali da deusa do conhecimento e da sabedoria. Tá? O que acontece então com essas palavras gregas de democracia? A palavra demo significa povo, tá? Enquanto a palavra cracia significa governo, democracia. Tá? A gente tem emprego de as palavras outras, por exemplo, demografia é o estudo e o registro sobre população. Você vai ver um gráfico de população ali, né, na matéria de geografia, quando a gente vê a população urbana subindo, é um gráfico demográfico. Gráfico, porque está mostrando as questões, eu tenho um registro matemático dele, e demo, porque é relativo ao povo. Então a palavra demo tem a ver com a relação ali do povo, então cracia é governo, é um governo que é do povo. Só que, claro, na Grécia Antiga não era todas as pessoas que tinham direito ali a exercer o seu voto, né? Eram apenas cidadãos gregos livres. Isso não entrava, por exemplo, escravos e mulheres, certo? Então, claro que é um mundo mais antigo, um mundo diferente do nosso, não tinha a questão de voto feminino, não tinha várias outras questões, mas já é o início de uma conquista, né, para a época, onde eu conseguia ali ter representantes. Lembrando que quando eu governo do povo, não é o povo inteiro que governa, né? Esse povo, através de um poder que é atribuído a ele, né, ele pode votar e a partir desse voto ele escolhe representantes. Isso funciona até hoje, por exemplo. Tá? O que acontece? Eu vou lá quando tem eleição, é a cada 2 anos, na verdade, porque, né, é a cada 4, só que daí eles intercalam, tipo assim, prefeito e deputado, vereador é a cada 4 anos, depois o presidente também, eles intercalam os 4, então acaba ficando de 2 em 2, né? Mas você vota, por exemplo, para prefeito a cada 4 e para presidente a cada 2, só que fica assim, prefeito, passa 2 anos presidente, passa 2 anos prefeito, passa 2 anos presidente, então acaba ficando de 4 em 4, mesmo a gente votando aí de 2 em 2, certo?
e é o que a gente, é o nosso representante, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um vereador, um deputado, um prefeito, um governador, um presidente, ele é o nosso representante. Tá certo que ele não representa 100% de uma população, né? A gente escolhe aquele mais votado, ganha, né? E vai cumprir aí o seu mandato, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? O que acontece então? Nessa época tinha essas questões. Estava começando essa questão da demografia, desse poder atribuído a esse povo que escolhia os representantes através de voto. Claro que isso vai passando conforme o tempo, vai ter outros estados onde isso não existe, né, em estados monárquicos, por exemplo, mas hoje em dia, basicamente, quase todos os países utilizam de um sistema democrático. Tem países que não utilizam, tá? Mas o Brasil, por exemplo, é um país onde você segue o preceito de democracia que surgiu aí na Grécia já antigamente. Beleza? A partir desse histórico, então, o que acontece? Eu tenho aqui esses representantes e eu tenho alguns tipos de eleições. Tá? Eu tenho dois tipos aqui nesse governo democrático, uma eleição direta e uma eleição indireta. Tá? Lembrando que isso daqui, essa primeira parte é histórica, né? Aqui já é uma coisa que acontece hoje em dia. Tá? Não que não acontecesse antes, mas hoje em dia eu vou tratar mais próximo da gente, isso que é mais vigente. Eu tenho eleições diretas e eleições indiretas. O que acontece com a eleição direta? É aquela que a gente faz, eu escolho um representante e ele ocupa aquele cargo. Por exemplo, prefeito. Independentemente do prefeito, tem prefeito A, B, C e D. Eu vou votar ali no prefeito C, certo? Eu votei no prefeito C, outras pessoas também votaram e ele foi eleito, é um representante direto. Eu escolhi e ele vai ocupar aquele cargo, certo? Agora, acontece algumas vezes de ter uma eleição indireta, tá? Isso acontece, já aconteceu em 1985, onde o presidente foi escolhido pelo um grupo de representantes. Então, nesse caso, a eleição indireta. Mas o mais comum é, por exemplo, assim: eu tenho o presidente da Câmara, certo? Esse presidente da Câmara não sou eu que escolho, tá? Eu, como pessoa, eu vou eleger umas pessoas que vão estar lá. Essas pessoas que vão estar na Câmara que vão escolher o presidente da Câmara. Então é uma eleição indireta. Eu escolho o representante e o representante, o grupo de representantes que todas as pessoas escolheram, né, a maioria delas, tá, vai ser elas que vão escolher aquele presidente da Câmara, do Senado, ou até mesmo o presidente da República. Tá? O presidente da República ele é escolhido diretamente, mas pode acontecer ali pela Constituição alguma coisa onde, caso não seja possível fazer essa eleição, ele pode ser escolhido de maneira indireta, certo? Então, o voto direto é quando eu voto diretamente e escolho aquele representante. Votei no candidato C, ele foi eleito, ele vai ocupar o cargo lá. Nesse caso que eu dei o exemplo da prefeitura, então ele vai ocupar e deu. E indireta é quando eu escolho alguém e essa pessoa escolhe alguém para um outro cargo que eu não tenho direito de voto. Ou não tenho direito, ou naquele momento, por exemplo, não tenho direito. Certo? Eleições diretas e eleições indiretas. Quando essa pessoa é eleita, tá? Ou seja, o candidato mais votado para aquela função, ou os mais votados, quando é o caso, por exemplo, de vereador ou deputado, tá? Que são mais de um, ele vai cumprir um mandato. Tá? Está com o asterisco azul aqui, você consegue olhar lá na apostila exatamente o que é, mas o mandato é o período que aquele representante vai ficar a serviço do povo, ou seja, trabalhando. Certo? Votei no prefeito C, esse prefeito aí vai cumprir um mandato de 4 anos. Tá? Contando que ele pode tentar uma reeleição e caso ele venha ganhar, ele cumpre mais 4 anos, certo? Se ele não ganhar, ele sai, vai para outro, vai cumprir os 4 anos e assim vai, certo? Então, esse tempo que esse governante fica, seja ele desde o vereador, que seria tipo, entre aspas, o menor, não que ele tenha menos importância, tá? Mas em termos de escala, o vereador é para a cidade, para o bairro específico, né? O presidente da República seria o maior, ele é referente ao estado inteiro. Então, não uma questão de importância em si, não menosprezando e valorizando a função das pessoas, tá? Mas em relação à hierarquia política,
tá? Do vereador ao presidente, ele vai cumprir o mandato, tá? E fica por conta disso. O que acontece? Quem que pode realmente votar para escolher esses representantes? Pessoas com 16 anos até cumprir 18. Vamos dizer que eu tenho 17 e a eleição é amanhã, certo? Eu tenho 17, a eleição é amanhã. Só que eu faço aniversário só daqui uma semana. Eu posso escolher não votar? Posso. Eu posso fazer o time e posso ali escolher não votar, não é obrigatório, tá? Agora, vamos dizer que eu faço aniversário amanhã, eu faço 18 anos amanhã. Só que a eleição é semana que vem, eu preciso votar? Preciso, e eu já devo ter feito, ou precisaria ter feito, o título de eleitor. Não é tipo, eu não sabia que eu tinha que votar. Não. Se você vai cumprir 18 anos antes da data da eleição, você já tem que ir lá agilizar o seu processo, fazer a sua cédula de eleitor para poder votar. Então, quem é que vota obrigatoriamente? Pessoas entre 18 e 70 anos. Tá? De 16 e 17 é facultativo, ou seja, a pessoa escolhe, e acima de 70 anos também. Tá? Até por questões de saúde, muitas vezes não tem como se locomover a área de votação, então esse voto é facultativo, a pessoa pode escolher ou não votar se tem acima de 70 anos. Onde é que é feita essa votação? Na zona eleitoral. Tá? Essa zona eleitoral, no caso da minha, é um colégio público, perto de onde eu moro, normalmente são locais próximos da sua residência, tá? É um local onde você vai. Nessa zona eleitoral, no meu caso, por ser uma escola, é uma sala de aula, a zona fica na porta, está escrito assim, a zona eleitoral, número, aí eu tenho um número, lá, não lembro agora qual era a minha, mas tem um número lá, 600 alguma coisa, tá? Eu me dirijo a essa zona, eu não posso votar em qualquer zona eleitoral, tenho que votar na minha zona eleitoral, porque nessa zona eleitoral tem um caderno de votação, tem toda a documentação, eu preciso estar lá presente de um horário até o outro para poder fazer aquela votação e entregar um comprovante, certo? Nessa zona eleitoral tem um mesário, que é a pessoa responsável ali por fazer o processo de pegar a sua documentação, verificar se você é você, vai anotar que você esteve presente, você assina e vai liberar a urna eletrônica para você fazer o voto. Mas também tem o presidente da sessão, que seria a autoridade máxima ali dentro daquela sessão para caso dê algum tipo de problema, alguma coisa. Vamos dizer que a urna não funcionou. Foi testado um dia antes, estava funcionando, chegou na hora, deu problema, faltou luz, enfim, deu alguma coisa. Quem é responsável por aquela sessão é o presidente da sessão. Se acontecer qualquer tipo de coisa, seja tipo a urna sumir, ou seja um problema realmente de luz, quem responde por isso é o presidente da sessão. Faltou luz. O presidente da sessão vai lá e fala, olha, faltou luz, não foi possível fazer a votação por via eletrônica, vai ser feita por cédula. Então, quando acontece isso, é feita por cédula de papel, as pessoas votam como era votado antigamente, por cédula, tá? Normalmente acontece isso em um outro lugar, porque pode dar problemas, mas não é comum, tá? Mas pode acontecer também, vamos dizer que, nunca vi acontecer, mas roubar a urna, tá? Roubar a urna, quem é que vai ser a culpa? Do presidente da sessão, tá? Ele falhou, se já estava tudo montado, claro, se ele estiver lá, né, se roubaram de noite, não ia ter o que fazer, mas daí vai ser averiguado para ver o que aconteceu. Tá? Então o presidente da sessão seria a autoridade máxima dentro dessa sessão eleitoral, certo? E daí aqui acaba o nosso conteúdo aí da apostila 3 de Ciências Sociais. A gente viu um pouquinho o histórico da democracia, que vem da Grécia Antiga. Nem todos votavam, só cidadãos livres, escravos e mulheres não. Eu tenho ali a questão de ser representantes. O povo elege representantes para a democracia, as eleições vão se consolidar de maneira direta ou indireta. Essa pessoa, quando é eleita, vai cumprir o mandato. Esse voto é obrigatório para alguns, para outros não. Tá? E tem ali o local de votação, que é a zona eleitoral, o mesário e o presidente da sessão. Certo? Espero ter curtido, não é algo muito demorado, é algo mais tranquilo. Lembrando que os exercícios, antes de eu falar sobre eles, você não precisa bater foto e enviar pelo clipe, tá? Você faz eles, vocês vão ver que vão ter alguns aqui. Como é o conteúdo do palco inteiro, vai ter um pouquinho mais de exercício. Não precisa fazer tudo assim, correndo para a semana que vem. Você pode fazer aos poucos, não tem problema, até porque você tem outras aulas para dar conta também. Você pode ir fazendo ali de maneira devagar. Essa correção de exercício, ela também não vai ocorrer semana que vem. Tá? Porque senão eu dou muito pouco tempo para vocês fazerem isso aqui. Ela vai ocorrer ainda na outra.
Tá? Então aí, a gente vai ter basicamente um vídeo em ciências sociais de 1 a 2 por mês e olha lá, certo? Porque daí não é um conteúdo muito grande, eu tenho um vídeo de conteúdo e um vídeo para correção. Acabou, certo? E como vocês têm outras coisas para fazer, essa correção vai ser jogada aí um pouquinho mais para frente. Não precisa enviar pelo clipe, eu confio em vocês, eu confio na família de vocês, eu sei que vocês estão fazendo, certo? Então, vou deixar aqui os exercícios para vocês, tá? Página, caso vocês não estejam olhando, pega na imagem depois que vai estar em anexo e você olha direitinho, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. Página POC 3, página 223 e 224, exercícios número 1 ao 4. Então vai pegar o 1, 2, o 3 e o 4 da página 223 e 224. Depois eu vou ter página 227 e 228, exercícios do 2 ao 5. 2, 3, 4, 5. Tá? E por último, página 232, exercícios número 2 e número 3. Certinho? Espero ter curtido, espero ter gostado. Beleza? A gente se vê numa próxima. Tá bom? Fica aquele abraço, fica aquele beijo. Lavem bem as mãos se forem certificados, usem máscara. Falou!